Você se considera uma pessoa viciada? Tem alguma emoção na sua vida, nos seus comportamentos, que você não consegue se desvincular, que você não consegue abandonar? Você não sabe como resolver esse problema? Emoções que são negativas, que são tóxicas. Às vezes você não consegue sair de uma situação, aquela situação chega no limite, você não queria que aquilo acontecesse e quando você viu, você está vivendo aquilo novamente. Então hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre vícios emocionais, né? Por que eles ocorrem, como que eles ocorrem, e eu vou te dar uma clareza de como você pode estar resolvendo isso, de como você pode buscar um caminho, uma luz para se livrar desse vício e deixar de ter esses vícios, né? Essas emoções tóxicas e negativas atrapalhando a tua vida e teus resultados. Bom, eu comecei o vídeo perguntando se você se considerava um viciado. Um viciado, ele tem vícios em certas substâncias, em certos hormônios do nosso corpo. Né? Seja serotonina, seja endorfina, seja cortisol, seja adrenalina. Então, um viciado, ele se comporta de uma forma que os receptores cerebrais, os receptores neurais, eles esperam por aquele hormônio, eles esperam por aquela química para poder sentir uma sensação específica. Muitas vezes o corpo não só espera, mas ele chega a ficar ansioso, ele chega a ansiar, né, por aquela substância que vai trazer aquela sensação específica para ele. O nosso corpo, ele fica dependente daquela comunicação, daquele comportamento, daquela situação que vai trazer aquela química, que vai trazer aquela sensação que a gente espera para de alguma forma saciar a gente de algo. E muitas vezes esse algo é negativo. Existem pessoas que elas precisam de moléculas de emoção, de discussão. Às vezes é a mãe e um filho, às vezes é marido e mulher, às vezes no trabalho, né, com um colega de trabalho, enfim. Mas existem pessoas que elas estão sempre discutindo com pessoas específicas. Claro, tem pessoas que são nervosas e brigam, discutem com todo mundo, não deixa de ser um vício. Aquela pessoa, ela busca situações onde ela pode explodir, estourar e discutir com alguém. Mas existem vícios que é com pessoa específica que dá aquela química. É com aquela pessoa específica que ela consegue gerar aquela emoção, aquele sentimento que ela precisa para alimentar o vício dela. Algumas pessoas, elas também são viciadas em vitimização. Sempre estão se colocando no lugar de vítima, reclamando, se lamuriando, sempre com muito mimimi. Sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela e nunca muda? Você conversa com ela hoje, daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos, e é a mesma pessoa, com discurso de fracassado, com discurso de perdedor, com discurso de vitimização, sempre se colocando para baixo. Então isso é um vício. Ela precisa viver aquela vitimização para de repente ela ser notada, para de repente ela ser amada, ela não muda aquela comunicação e ela vive naquele vício para poder dar aos receptores, né, neurais dela aquela química que vai manter ela naquela situação de viciada. E é um vício mesmo, gente. É um vício que chega a embriagar aquela pessoa daquela sensação. Deixar aquela pessoa... Vocês já viram pessoas que depois de uma discussão, elas ficam assim, desnorteadas? Elas ficam perdidas, mas parece que elas precisam daquilo vez ou outra para elas se alimentarem, para elas terem o que falar na vida, para elas terem assunto, e aquilo ali alimenta elas. E elas, depois daquela discussão, elas vão conversar sobre a discussão, elas vão contar para outras pessoas sobre a discussão, elas vão verbalizar sobre a discussão. E às vezes não é só discussão ou vitimização. Às vezes pessoas viciadas em fofocas, às vezes pessoas viciadas em se depreciar, às vezes pessoas viciadas em serem rejeitadas. Tem um vídeo meu aqui no YouTube sobre rejeição. Então, até a rejeição é um vício, né? Quando ela é rejeitada, quando ela é abandonada, aquelas químicas todas que revivem uma situação que ela viveu na infância, ela volta pro corpo da pessoa e alimenta aquela pessoa daquilo que ela queria, daquela química que ela queria para ela se manter uma viciada. Agora, gente, o fato é que em menor ou em maior grau, de uma forma ou de outra, todos nós somos viciados em algum comportamento. Muitas vezes pode ser positivo, e aí é massa, né? A gente ser viciado no comportamento positivo, mas muitas vezes em comportamentos negativos, destrutivos, que nos levam ao fracasso, que nos levam à vitimização, que nos levam
a perdas, que nos levam, enfim, a só coisas negativas. Mas, tranquilizando vocês aí, eu também sou viciada, eu também tenho meus comportamentos que é difícil de quebrar, né? Mas em maior ou em menor grau, todo mundo tem um vício de alguma coisa. O que mais importante é a gente saber o tanto que esse vício é prejudicial para os nossos resultados, né? Para nossa questão de ter um emocional forte, porque às vezes é um vício tão complicado e tão grande que ele abala nosso emocional. Então, a que ponto, analisa, para pensar, a que ponto esse teu vício tem te prejudicado hoje, né? Como que esse vício tem te impedido de você alcançar seus resultados? E é aí onde você tem que refletir. E é aí que de repente você tem que buscar ajuda, tá? Mas fica tranquilo, todo mundo tem o vício em maior e menor grau e a gente tem como resolver. O importante é a gente ter consciência de como a gente quebra esse vício, tá? Não diferenciem o vício químico em álcool, drogas, em coisas ilícitas, às vezes vício em alimentação, com outros vícios que acontecem, às vezes, até rotineiramente, cotidianamente na nossa vida e a gente acha que não é vício. A gente acha que é uma situação comportamental, mas que não tem nada a ver com vício. Mas internamente, quimicamente falando dentro do nosso corpo, né, a estrutura em que isso acontece, a forma em que isso acontece é a mesma que a de um viciado. Só que ao invés de ser em algo químico, é algo emocional. Tá? Então, mas a diferença com que isso ocorre não tem nenhuma. Então você pode ser um viciado e você nem sabia disso. Gente, eu listei aqui alguns vícios, são inúmeros, mas eu listei aqui alguns vícios e vou ler pra vocês aqui, pra vocês se identificarem ou não com algum desses vícios, porque a gente acaba tendo sim vícios desse tipo e a gente não sabia que era vício. Vitimização, já falei sobre ele, raiva, problemas, pessoas que sempre estão falando sobre ou vivendo problemas. Estresse, controle, pessoas que querem estar no controle o tempo inteiro. Vício de ajudar os outros, pessoas que não se ajudam, mas estão preocupadas de ajudar os outros o tempo inteiro, às vezes prejudicando até a si mesma. Trabalhar e produzir compulsivamente, né? Aquilo que a gente chama de workaholic. Gastar dinheiro, né? Que é o vício do consumismo, da compulsividade. E mentiras. Gente, como eu conheço pessoas viciadas em mentiras. Isso daí eu vou explicar melhor no vídeo da próxima semana, que eu vou falar sobre a pirâmide do indivíduo. E tem tudo a ver, tá tudo interligado. Então, se você assistiu esse vídeo, não deixa de assistir, que vai sair na próxima semana. E aí vocês vão entender um pouco sobre isso. Agora, Thaís, como é que a gente resolve isso? Nenhum ser humano, ele consegue ficar sem sentir nenhuma emoção. Todo ser humano, ele tem um turbilhão de emoções dentro dele. Agora, a diferença é que a gente vai substituir emoções negativas por emoções positivas. E como é que a gente faz isso? Bom, uma dica muito importante que eu vou falar pra vocês aqui é sobre a comunicação. Observem a comunicação de vocês, tanto a verbal quanto a não verbal. Observem a forma que vocês falam, a forma que vocês comunicam os problemas de vocês. Todo mundo tem problema, mas tem gente viciada em problema. Então, como é que você está comunicando esses problemas? Você está falando só do problema, sem buscar solução, né? Então, observe como é que você está comunicando o seu problema, o seu trabalho, os seus relacionamentos. E aí, mude essa comunicação. Treine uma comunicação nova, uma comunicação de vencedor, uma comunicação positiva. Isso já vai ajudar você, né? Já vai dar um grande passo a resolver esse problema. Tem um livro chamado O Poder da Língua que pode ajudar nessa questão da comunicação. E tem uma segunda dica para vocês, que a gente chama de temporalidade e espacialidade, tá? Que danada temporalidade e espacialidade. Muito fácil, tempo e espaço. Quando a gente está em alguma relação que a gente percebe que ali tem vício, vou dar um exemplo. Uma relação de marido e mulher, que existe muita briga, ou uma relação entre pai e filho, onde existe muita briga, muita discussão dentro de casa, muitas palavras ditas pro outro para magoar. Como é que a gente resolve essa questão? Com tempo e espaço. E todo vício, gente, ele é resolvido como? Da mesma forma que a gente resolve um vício para drogas, que é com abstinência, a gente resolve um vício emocional, que é com abstinência. É não consumir aquela molécula de emoção. Então, da mesma forma que o viciado, né, no componente químico como drogas, ele não pode consumir drogas por um longo espaço de tempo para que o corpo dele seja limpo daquelas químicas, uma pessoa viciada emocionalmente, ela também precisa ter abstinência. Então, se você tem uma relação onde você discute muito com sua esposa, né, e principalmente numa relação pai-filho, você notou, sempre tem um gatilho,
Toda discussão começa com gatilho, por exemplo, todo consumo começa com gatilho. Quando você perceber que aquele gatilho foi acionado, em vez de você cair para dentro da discussão, né, ou da situação onde o vício vai ser concretizado, você cai fora. Você dá tempo e dá espaço para aquela situação. Então, se for com seu pai, com sua mãe, começou a ver que vai acontecer, sai, vai para outro lugar. Quanto mais você se afastar naquele momento e não deixar, né, aquele gatilho fazer com que aquela discussão ocorra, mais você vai estar lutando contra o seu vício, mais você vai estar dando abstinência para essas moléculas de emoções negativas não circularem no teu corpo, para esses receptores não receberem essas químicas, tá? Então, tempo e espaço. Sai, vai embora. Se, às vezes, o tempo de você ir ali na padaria não resolver e não quebrar a discussão, porque quando você voltar, a discussão vai voltar, é um tempo maior e um espaço maior. De repente, você não tem que ir só na padaria, né? Você tem que dormir uma noite fora de casa, na casa de um amigo, na casa de um parente, e voltar depois, quando o ambiente estiver calmo. Agora, gente, não que as questões tenham que ser resolvidas quando a gente se trata de discussão. Elas sim têm que ser resolvidas. Mas como ela tem que ser resolvida? Com que tipo de comunicação? Não uma comunicação que alimente o vício, mas uma comunicação positiva que elimine o vício e não que alimente o vício. Bom, não sei se deu pra entender, né? Não sei se vocês compreenderam bem. Eu vou estar falando bastante sobre isso também no meu Instagram. No meu dia a dia eu falo sobre isso. Mas cuidado com os vícios, cuidado com aqueles comportamentos que vocês repetem, que vocês acham que aquilo ali de alguma forma vai levar vocês para algum lugar, que vai agregar de alguma forma, e não vai. Só tá destruindo a vida de vocês, a família de vocês, o resultado de vocês. E lembre-se, todo mundo tem vício, mas a gente pode resolver, tá bom? Se precisarem da minha ajuda, vocês já sabem me encontrar no Instagram. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!